Cristo vive, é Ele a nossa esperança e a mais bela juventude deste mundo. Tudo o que toca torna-se jovem, fica novo, enche-se de vida. Por isso, as primeiras palavras que quero dirigir a cada jovem cristão são estas: Ele vive e quer te vivo. Com estas palavras, o Papa Francisco iniciou a exortação apostólica Christus Vivit, e elas também nos inspiram no programa de hoje, que tem como tema organizar a esperança com as juventudes. Você viu que o Igreja Sinodal está de cara nova e para a gente partilhar sobre este tema, eu recebo aqui, inaugurando o nosso novo cenário, 2 jovens. Mariana Rezende Penido, ela é pedagoga e mestranda em educação pela PUC Minas, é coordenadora de pastoral da Pastoral Universitária no campus PUC Barreiro. Mariana, que alegria ter você aqui no programa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcos, o prazer é todo meu. E o Vinícius Borges Gomes, ele é jornalista, mestre e doutor em comunicação, professor da PUC Minas, pesquisa a interface entre comunicação e política. Já esteve aqui no Igreja Sinodal e hoje retorna aqui na Casa Nova. Bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado, Marcos. É uma alegria estar aqui novamente com esse cenário tão bonito. Isso, e principalmente para a gente conversar sobre este tema, a gente vem numa série dentro dessa celebração do Jubileu da Esperança e pensando concretamente aquilo que o Papa Francisco nos motivou tanto de organizar a esperança. Vou começar ouvindo a Mariana, viu, Vinícius? A mulher aqui no nosso meio. Mariana, o que faz as juventudes hoje ter esperança? Bom, Marcos, eu acho que juventude é sinônimo de esperança. Acredito que ver juventude, sabe? Assim, sempre que a gente vê movimentos de juventude, é esperança. Então, nós mesmos, os nossos corpos, ocupar espaços de fato. Então, sempre que a gente vê um protagonismo juvenil, sempre que a gente se encontra no olhar do outro, sabe? No corpo do outro, na presença do outro, de fato, para mim, é a tradução mais bonita da esperança atualmente, né? Uhum. E ver também que Jesus foi jovem, né? A pessoa de Jesus, ver a juventude de Jesus se espelhar nele, é o que significa, é o que é a maior tradução, assim, de esperança nos tempos atuais. Que bonito ouvir isso já logo para iniciar, né? Juventude é sinônimo de esperança. Vocês que são jovens, eu já sou um jovelho, né? Já tô mudando de fase. Mas que bonito a gente poder perceber isso, né? E também, Vinícius, na sua experiência de pastoral da juventude, também nos ambientes que você ocupa, o que traz esperança para você? O que ajuda a perceber sinais de esperança? Antes de falar disso, eu queria só dizer que, como você começa falando do Papa Francisco, e nós, infelizmente, tivemos essa despedida, mas ele segue, né, com os ensinamentos dele. Uhum. E eu considero que o Papa Francisco tenha sido, talvez até o momento, a grande figura do século XXI para a humanidade. E ele sempre convocou a juventude a esperançar. Uma coisa que a gente sempre fala nos movimentos pastorais, a Mariana sabe disso, você sabe disso, quem está em casa tem que saber. Esperança não é um sentimento de espera, esperança é ação. Esperança é esperançar, ou seja, nós temos que cultivar a esperança todo dia. E como a Mariana muito bem disse, isso é próprio da juventude. Uhum. A juventude, ela é portadora sagrada da esperança. E isso é muito bonito da gente pensar. A gente pôde acompanhar ao longo do pontificado do Papa Francisco, como você mencionou, e ele foi e segue também como uma grande inspiração para este programa, para ser uma igreja sinodal. Ele convocou um sínodo para refletir sobre essa questão das juventudes, nos deixou a exortação Christus Vivit, o próprio documento pós-sínodo e no processo sinodal, também motivando a juventude a estar presente nesses espaços e chamando a atenção para a igreja. Mariana, você atua num espaço muito específico e que é marcado por muita juventude, que é o espaço da educação, a universidade. Como é que você percebe, ou o que você percebe desse protagonismo e dessa esperança juvenil hoje no espaço que você ocupa? Eu acho que parte do espaço mesmo, sabe? O espaço físico, ele produz uma identidade, né? E assim, essa identidade ela é produzida pela cultura que nós estamos pregando e falando lá ao nosso meio. Então, o espaço que nós ocupamos, ele é um espaço que convida a ser comum, sabe? E que a gente se reúne para que dele a gente saia, a típica igreja em saída. Então, a gente se reúne nesse espaço. Então, nós tentamos a todo tempo, né, junto com as juventudes, trazer
esse formato circular, de que lá nós estamos por nós, né? Nós abrimos espaço também para essa voz da juventude universitária e que nós saímos de lá. Então, o espaço da pastoral universitária, ele ocupa, né? E aí eu lembro agora, me recordo também de uma figura muito importante, viva, que é Padre Júlio Lancelotti, porque me relembra muito da sua fala, Vinícius. Certa vez, Padre Júlio disse o seguinte, Padre Júlio está em São Paulo, capital, e lá dá para dar uma desesperançada, né? Nas capitais. Verdade. A gente vê miséria, a gente vê tristeza, enfim, dá para a gente desesperançar. E daí o Padre Júlio fala o seguinte, juventude, não desesperança. Vamos observar as luzes. Então, as luzes na cidade. A cidade, por mais sombria, né? Aqui em Belo Horizonte, enfim, as capitais, ela tem luzes. Então, sempre que eu chego na pastoral, mesmo que, né, quem está com a chave geralmente sou eu, mas a gente deixa lá aberto, mesmo que não esteja conosco, que somos os agentes, e a gente vê a juventude de fato ocupando o espaço. Com as variadas demandas, eu enxergo de fato a luz que Padre Júlio tanto diz, e eu entendo que ele é o ponto de partida da igreja em saída que Papa Francisco nos deixou, né, como legado. E bonito perceber isso, essa associação que você faz de trazer luz, de sentir-se luz e que todo mundo, por menor que seja, todo mundo pode iluminar e cada um é chamada a iluminar aonde está. Embora a gente fale com esperança, e daqui eu estou numa posição privilegiada porque eu vejo o olhar de vocês brilhando ao falar disso. Mas a gente sabe que também nem sempre são só luzes, flores. Vinícius, queria que você nos ajudasse também a partilhar com quem está nos acompanhando, né, desafios também eclesiais que às vezes não ajudam a juventude a esperançar ou a organizar a esperança hoje. Marcos, é muito bom você falar isso, porque para quem está nos ouvindo, uma coisa que a gente sempre fala na igreja há muito tempo e que o Papa traz quando ele vai escrever A Cristo Vive, é que nós não podemos falar em juventude, mas em juventudes, no plural, porque são muitas realidades, são realidades diversas, para a gente não cair no risco de idealizar essa juventude, né? E aí, dentro dessas juventudes, nós temos os desafios, como você fala. Dentro da igreja, a dificuldade de aceitação. O Papa chama muita atenção na Cristo Vive para isso. Não escarneça da juventude. Não olhe o jovem com um olhar preconceituoso. Porque muitas pessoas têm aquela velha fala, a juventude hoje está perdida. Todas as gerações falam isso. Porque é próprio, é um pouco cultural a gente olhar para o jovem como algo menos importante. E joga a água do banho com a criança dentro, né? Exatamente. Dentro da igreja, acho que o desafio é reconhecer o protagonismo juvenil. Os jovens devem ter o protagonismo reconhecido para que nesse espaço sinodal eles tenham voz, vez, lugar. E no campo social são muitos desafios. Os jovens estão aí sendo exterminados, índices de violência. As pessoas que mais morrem por homicídio no Brasil são jovens. E aí, pensando em juventudes, não só são jovens, mas jovens negros, jovens pobres, geralmente da periferia. Né? Então, são várias realidades, não daria para falar todas aqui, mas é importante a gente pensar que as juventudes, todas elas são portadoras da esperança, como dissemos, mas elas também são... vivem a dor das chagas de Cristo nas várias dores sociais que a gente enfrenta. A partir do que o Vinícius trouxe, Mariana, dessa dificuldade do protagonismo das juventudes também na igreja, que caminhos que você vê, partindo também da experiência da pastoral universitária, ou que caminhos que vocês estão oferecendo para que as juventudes também possam se sentir mais protagonistas e encorajadas a participar nas comunidades? A gente, de fato, nós partimos da palavra coragem, né? O Papa Francisco, ele trouxe inúmeras vezes, tenham coragem, né? Então, nós tentamos, por meio do nosso testemunho vivo mesmo, assim, encorajar que há espaço, por mais que não esteja privilegiado. O espaço do jovem, ele não é privilegiado, né? Nas grandes mídias, no sistema. O espaço privilegiado da igreja é outro atualmente. Então, nós tentamos mostrar esse outro lado, há espaço. Então, primeiro abrir esse espaço e trazer essa coragem, sabe? Que é a coragem do próprio Cristo, né? O jubileu, de fato, ele traz, então, a celebração da encarnação de Jesus. O que é encarnar-se é tornar-se verbo. Aí eu puxo para a educação. Verbo é ação. Jesus é ação. Então, Jesus, a todo tempo na Terra, ele foi ação. Verbo é essa ação, esse movimento. E qual que é a ação de Jesus? Nada que não seja do amor e da esperança, né? É a esperança da justiça, que Jesus fez justiça, a esperança do esperançar, do amar
sem medidas, né? A todos, todos e todos, como diz Papa Francisco. Então a gente traz essa figura, não há nada mais corajoso do que não se encorajar por meio do Verbo encarnado. E aí a igreja nos ajuda, né? O sínodo nos ajuda, o jubileu nos ajuda, enfim, as nossas reuniões, trazer a juventude para se reunir em comunidade juvenil também nos ajuda a ocupar esses espaços. Então eu acho que vai partindo disso, assim, do testemunho. Eu também vejo o seu olhar brilhar ao falar, eu vejo o seu aqui do lado brilhar. Eu acho que não há nada mais significativo, sabe? Do que se esperançar também ao falar de esperança. Então eu acho que a gente parte um pouco disso. Que beleza. Eu estou aqui, a gente está só começando a nossa conversa, né, aqui no Igreja Sinodal de hoje, falando de organizar a esperança com as juventudes, e já estou com o coração cheio de esperança, de verdade, de olhar e de poder acreditar que é possível, que é necessário a gente trilhar este caminho junto com as juventudes. E este tema é importante, trazido aqui no contexto do nosso Jubileu de Esperança, o Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já a gente continua essa conversa com a Mariana Rezende e o Vinícius Borges Gomes. Até já. Estamos de volta com a Igreja Sinodal, hoje conversando sobre o ano jubilar, organizar a esperança com as juventudes. E aqui no estúdio da TV Horizonte estão a Mariana Rezende Penido e o Vinícius Borges Gomes, uma conversa que aquece o nosso coração. E eu quero fazer um convite para você. Se você quiser rever os nossos programas, os temas que a gente está trabalhando aqui, basta você procurar no YouTube, @Igreja Sinodal, está tudo lá disponível para você rever e também compartilhar com a sua comunidade e viver esse processo de formação permanente que é o programa Igreja Sinodal. E a gente continua então essa conversa aqui sobre as juventudes. Vinícius, nós mencionamos no bloco anterior sobre o protagonismo das juventudes na igreja, nas comunidades. Certamente quem está nos acompanhando vai falar assim, mas eu vou à missa no domingo, eu vejo um monte de jovem lá na igreja. Mas isso não basta. Como é que as nossas comunidades podem se tornar mais abertas, mais acolhedoras e favorecer esse protagonismo das juventudes? Marcos, partindo acho que a Cristo Vive, que talvez tenha sido o grande compêndio daquilo que o Papa pensou, a partir da escuta também, né, porque o Papa ouve, é uma exortação pós-sinodal, o que as comunidades devem fazer? Primeiro, como eu já tinha falado no bloco anterior, é não ter um olhar preconceituoso para com as juventudes. Num segundo momento, é entender que o lugar dos jovens na igreja não é só aquele lugar de fazer determinadas tarefas que são muito comuns. O que geralmente as pessoas nas comunidades gostam de deixar para os jovens? É montar a barraquinha da festa do santo, carregar cadeira, esse tipo de coisa. Não que os jovens não possam ajudar, pode sim, e geralmente fazem muito bem. Mas é pensar assim, como que a gente também dá espaço de protagonismo na vida litúrgica, na organização pastoral, não é? Naquilo que é também o cerne da comunidade, porque jovem gosta de participar. Jovem está começando a vida, então quando você dá o espaço, você incentiva, e mais que isso, você mostra que confia nele, vai fazer toda a diferença. Nós precisamos confiar nas juventudes. Tem hora que vai dar problema, é normal, todos nós erramos, quanto mais as juventudes, mas é preciso confiar. Assim como Jesus confiou nos seus discípulos, né? Jesus confiou em alguns jovens, Sim, né? Dentre esses discípulos, alguns jovens, e muitos deles sem algum preparo mínimo, né? Não eram pessoas que, num primeiro momento, você poderia imaginar que levariam, mas é aquilo. Para levar a boa nova do Evangelho, nós não precisamos de diploma, nós não precisamos de status, o que a gente precisa é portar a esperança e a verdade da mensagem. E isso as juventudes são capazes de fazer. Então, para quem não é jovem, aliás, jovem de coração todos nós podemos e devemos ser. Mas se você não é jovem na idade, pelo menos, mas é de coração, pense nisso. Como que eu posso olhar para as juventudes com um olhar mais acolhedor? Acolhida, eu acho que é a palavra-chave. A partir do que você traz, que é muito interessante, importante para a gente pensar esses espaços, né? Ou seja,
determinadas tarefas, ou às vezes a gente vê, tem jovem que está cantando, que está no Ministério de Música, tem algumas coisas, mas eu fico pensando, por exemplo, no protagonismo de um jovem como um animador da comunidade, como uma liderança, um coordenador de comunidade, coordenador de pastoral, e não só coordenador de pastoral da juventude ou de algum grupo específico, para que não fique apenas uma experiência ali fechada, né? Mariana, vou agora olhar para o seu lado pedagoga, né? Como é que a gente também pensar isso pedagogicamente nas nossas comunidades? O Vinícius trouxe a acolhida como chave, mas como é que a gente constrói esse caminho junto com a comunidade? Marcos, eu pesquiso cuidado, a temática do cuidado, né? E aí, pesquisando o cuidado, eu leio um pouco sobre Papa Francisco também, que ele traz a cultura do cuidado. Então, nós temos que culturalizar essa ação, sabe? E aí, parte do reconhecimento. A gente tem que reconhecer de fato e analisar, sabe? Onde eles estão, onde os jovens estão, que espaços eles ocupam, sabe? Então, a gente reconhece primeiramente. Será que estão de fato ocupando espaços que são privilegiados e que deveriam ocupar? Não somente os jovens, mas toda a diversidade. Nós vemos essas frentes muito iguais, né? Em todas as paróquias, em todos os espaços. Então, quando a gente transforma isso numa cultura do cuidado, a gente também cuida do nosso olhar. A gente cuida de olhar, de fato, os espaços, ver em listas, fazer que seja algo metodológico para que a gente traga os jovens para ocupar esses espaços. A gente vê isso no governo, né? O governo, quando vê que não tem jovem negro na universidade, que não tem jovem da periferia na universidade, ele traz, então, políticas públicas para que isso aconteça. A gente vê um marco histórico de quando que o jovem começou a ocupar esse espaço. Sobretudo um jovem negro, enfim, e a maior parte da diversidade, que é a realidade brasileira, né? Nós estamos num Brasil que, assim como a juventude é plural, o Brasil também é plural. Então, eu acho que a gente tem que partir desse cuidado de analisar, de ver documento, de fazer lista, de convite e de desocupar. Por vezes, dar um passo para trás, né, para que o outro consiga, de fato, acender. O cuidado, ele tem muito disso. Lá na pedagogia, quando a gente vai... Um gesto simples de cuidado, por exemplo, amarrar um cadastro de uma criança. A gente se abaixa para que essa criança esteja, de fato... né? É ela a precisada em ascensão. Então, colocar, sabe, abaixar para que a gente de fato veja o enfermeiro, a enfermagem, cuidando de um ferimento, cuidando de qualquer coisa. Ele precisa, assim Jesus, né? Jesus nasceu numa manjedoura, ele precisou de cuidado. Toda a sua vida, ele morreu numa cruz, ele precisou do cuidado, ele precisou que fosse retirado de lá. Então, é observar de fato onde estão essas chagas, para que a gente consiga colocar esse jovem em ascensão e dar alguns passos para trás, né? Sobretudo nós que ocupamos, que conseguimos, de fato, trazer um pouco de visibilidade, a gente tem que estar sempre com esse cuidado dessa percepção de que não é porque conseguimos ocupar, porque estamos trazendo as pessoas que tudo está resolvido ou de que, de fato, a gente pode se estabilizar nesse espaço. Há sempre muita necessidade, sabe? De cuidar da juventude, de fato. Que bonito perceber. E eu quero lançar um desafio para quem está nos acompanhando aqui no Igreja Sinodal. Você que participa de alguma comunidade, que vai semanalmente, que participa de celebração, que participa de Pastoral em Movimento, observe as juventudes presentes na sua comunidade. Veja, identifique, dê nome a esse jovem, escute, acolha e procure espaços que esses jovens não estão ocupando e talvez aqueles jovens que estão ali, talvez assim, timidamente, né? Alguns que chegam na hora que a celebração começa, termina, procure, aproxime e tente envolvê-lo para que, de fato, possa ser protagonista nesse processo tão interessante. Eu acredito, Vinícius, que com isso também a gente vai respondendo àquilo que o próprio Sínodo sobre Sinodalidade trouxe, né? Sobre essa necessidade. Os jovens, as juventudes, foi apenas um dos temas emergentes, assim como a questão das mulheres, os migrantes e outros temas. Então, eu queria que você desse também mais alguma pista para quem está nos acompanhando, além desse desafio que eu lancei, mas para tornar as nossas comunidades mais jovens. Eu acho que a outra pista, porque a gente pensou muito no aspecto da comunidade, de quem chega ou de como a gente atrai. Mas a outra grande chave é a igreja em saída. Os jovens estão em muitos espaços
que a gente talvez não imagine. Eu vou completar o seu desafio, se você me permite. Claro que sim. Quer dizer, observar as juventudes dentro da igreja, mas pensa no caminho seu indo para a igreja, para a missa. Quais os jovens você observa? Nas calçadas, nas esquinas, nos bares. Os jovens estão em vários desses espaços. Quem são esses jovens? Quais os rostos? Quais as esperanças eles nutrem? Porque até os jovens que a gente talvez veja como afastados nutrem as suas esperanças. E aí a igreja em saída parte de escuta, né? Não é fazer proselitismo. A gente quer que as pessoas estejam na igreja, mas antes disso a gente quer que as pessoas tenham o direito ao sonho, à esperança, porque há muitos jovens também desesperançosos, porque lhes roubaram a esperança em algum momento. Lhes roubam a esperança quando não tem oportunidade de emprego. Lhes roubam a esperança quando não há perspectivas. Nós vemos um momento histórico muito conturbado. Eu até queria acrescentar uma coisa, se você me permite, que eu vinha refletindo antes de vir para cá, que organizar a esperança pressupõe também organizar as nossas dores. Né? Enquanto igreja, a gente tem que organizar as nossas dores. A gente precisa ter o direito ao choro também. É preciso, porque a esperança não é viver no mundo de Poliana, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo vai ficar bem. Esperança não é isso. Esperança também é reconhecer que há dores e dificuldades. E todos os dias, quando a gente vai para uma missa, vai para uma reunião de pastoral, vai para qualquer atividade eclesial, o Cristo chora no rosto dos jovens que estão às margens, nas periferias existenciais. Como nossas pastorais podem criar estratégias para chegar até esses jovens e ouvir as suas dores? Esse é um caminho urgente e fundamental e que, creio, a gente ainda não conseguiu fazer de uma forma efetiva. E que a gente possa, a partir dessa, a gente não esgota o tema. O tempo é o nosso pior inimigo aqui, infelizmente a gente já vai chegando ao fim, mas que bom que a gente pôde trazer algumas luzes e principalmente pelo testemunho de vocês, por esse olhar jovem, para nos ajudar a construir uma igreja cada vez mais sinodal e que seja capaz de organizar e testemunhar essa esperança. Mariana, uma alegria ter você aqui. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Obrigada por estar aqui mais uma vez com o Vinícius compartilhando. Aqui não, né? Eu e Vinícius somos companheiros aí de caminhada. De outros em outros espaços né? que estamos, né? Por aí ocupando alguns espaços. Então é um prazer estar com você também, Vinícius. Obrigada pelo convite, Marcos. E continuem ocupando esses espaços, que é sim. muito importante. Vinícius, também muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Eu que te agradeço, Marcos. Parabéns por esse belo programa que é sinal de vida e de esperança a toda a equipe. E obrigado a Mariana, que eu admiro muito, como ela disse, há muito tempo, desde que ela era mais jovem ainda, bem jovenzinha, quase uma menina, e hoje a gente vê uma mulher também protagonista. Éramos, né? Eu já sou um pouquinho mais velha, e hoje ela está aí também, representando as juventudes e as mulheres principalmente. Obrigado, viu, Mariana? Que ótimo, que ótimo. E obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. E a gente segue aqui neste nosso caminho. Igreja sinodal é isso, igreja que caminha, mas que caminha junto. E a gente, na semana que vem, vai seguir organizando a esperança, olhando para a realidade dos cárceres, a partir do testemunho bonito da pastoral carcerária. Eu conto com você. Até lá.